É importante lembrar o que aconteceu conosco para curar a autoagressão, ou crenças limitantes, ou conversas negativas que temos, ou os pensamentos deprimidos que temos. Precisamos encontrar algo para curar ou podemos simplesmente curar? Eu só quero terminar porque realmente quero deixar claro algo, que é que as pessoas podem recuperar memórias. E a coisa louca é que, e a razão pela qual eu tive que encerrar esse tópico, é porque eu só quero deixar claro que nem todo mundo que diz ter uma memória de abuso está mentindo. Isso não é verdade. Na verdade, pessoas que foram abusadas frequentemente lembram-se muito bem. E esse é o problema. E isso nos leva à próxima pergunta. Revivendo. Eles continuam revivendo isso. Mas às vezes as pessoas podem ter uma memória recuperada, e isso acontece porque talvez tentaram suprimir isso. E há pesquisas que mostram que se eu tentar suprimir isso repetidamente, a memória pode se tornar confusa e mais difícil de acessar. Eliminar uma parte. Sim, exatamente. Você pode eliminar uma memória dolorosa? Não, acho que não. Bem, não sabemos, mas ninguém mostrou completamente. Deixe-me dar um exemplo pessoal. Já falei sobre isso publicamente, então muitos já ouviram. Se é a primeira vez que estão aqui, ouvirão pela primeira vez. Fui abusado sexualmente aos 5 anos e por 25 anos nunca contei a ninguém. Mas era como um filme se repetindo na minha mente. Eu não diria todos os dias, mas era semanalmente por 25 anos. Talvez em algumas semanas não fosse tão frequente, talvez em outras semanas fosse mais frequente, e era algo que simplesmente isso surgia na minha mente. Eu me lembrava vividamente e eu apenas tentava me distrair da lembrança, certo? Sim. Até que 11 anos atrás, comecei a falar sobre isso pela primeira vez. Sim, ótimo. E criei uma abertura muito dolorosa sobre isso. Provavelmente foi a coisa mais difícil que já fiz emocionalmente, porque parecia que eu ia morrer. Sim. Parecia a morte, parecia que minha vida tinha acabado se soubessem isso sobre mim. Sim. Eu comecei a desabafar sobre isso e estava apavorado, mas realmente senti muito alívio porque estava em um ambiente seguro, onde me sentia visto, aceito e não envergonhado. Sim. Pela experiência que passei. E então, você sabe, um processo de alguns anos me permitindo processar isso, sinto que estava realmente recuperando o meu poder em vez de permitir que esse momento de abuso fosse a minha história. Sim. Recuperando minha identidade, meu poder e criando significado a partir do evento doloroso. E como eu poderia usar isso a serviço? Como eu poderia me beneficiar com isso? Não que seja uma questão de benefício, mas como eu poderia ajudar os outros nesse processo. E isso me deu mais alívio e mais harmonia e paz nos últimos 11 anos, desde que comecei a contar isso, mas por 25 anos, não sei se tentei reprimir ou apenas bloquear a memória. A memória estava lá, mas eu tentava, se afaste de mim. Queria suprimir, afastar de mim. Eu não quero pensar nisso. Me deixe ganhar meu dinheiro, ou correr atrás de mulheres, ou seja o que for. Era ficarei maior, mais forte, para que isso não aconteça mais. É uma história muito comovente e acho que captura muito do que falo no livro, porque realmente... Vamos voltar à ideia da memória traumática. O que você faz com ela? Então, a terapia orientada por insights é basicamente sobre isso. Se eu abrir a caixa e remover a memória, vou ser aliviado desse fardo. E eu não acho que funcione bem assim. Não se pode remover memória? Não apenas isso, mas não reflete, quero dizer. Você mesmo trouxe isso à tona, que relembrar algo doloroso e se afundar nisso não ajuda. Na verdade, pode te retraumatizar. E se você observar o transtorno de estresse pós-traumático, o que acontece é que as pessoas relembram essas memórias traumáticas e têm a resposta fisiológica. Como se voltassem lá. Exatamente. E eles revivem o trauma em todos esses novos contextos. E então, o que acontece é que essas memórias se tornam generalizadas e atualizadas para todos esses diferentes contextos. Então agora nenhum lugar é seguro, porque... Não importa onde vá, sempre estará lá. Exatamente. Naquela memória traumática. Exatamente. Você ainda está lá. Mesmo em um ambiente seguro em casa com alguém que te ama, você ainda está traumatizado de anos atrás. Sim, exatamente isso. Lembrando o evento. Sim, exatamente. Como se lembrar ou suprimir não funcionasse para você. Sim, exatamente. O que pode se fazer então? Bem, parte da história é... Qual o primeiro passo? Sim. Então, as principais coisas a saber são que nossa memória do que aconteceu é motivada por muitas crenças e, você sabe, motivada pela forma como construímos a história.
É motivada pela nossa perspectiva. Sim, E também é diferente dos sentimentos que vêm quando lembramos. Biologicamente diferentes, significando que há diferentes áreas do cérebro envolvidas, mas elas interagem entre si e estão conectadas, certo? Então você tem a sensação de voltar no tempo, e isso faz você se sentir como uma criança novamente. E há vergonha ou há medo, mas depois podemos lidar com isso de uma maneira que amplifica esse sentimento, certo? e amplia. E amplifica isso ao entrar nessa mentalidade e nessa perspectiva. E nós reconstruímos a história de uma maneira específica. O que cria um senso mais profundo de sentimentos, emocionalmente e fisiologicamente no corpo, o que faz você se sentir inseguro. Isso faz você se sentir inseguro. E agora a memória é atualizada porque você a recordou neste novo lugar. E você pega essa parte do presente e a associa com essas memórias passadas. Certo? Então, o que alguém pode fazer quando relembra a memória? E muitas pessoas não têm um ambiente seguro para isso. O ambiente seguro é crucial, mas poderia ser uma pessoa segura. A razão pela qual digo que as pessoas são tão poderosas não é necessariamente porque ter uma pessoa é especial. Quem sabe talvez a IA em algum momento seja útil para isso. Não sei. Mas posso dizer que ter uma pessoa é valioso. Se te contar minha história, adoraria saber se ressoa com a sua experiência, porque não quero contar besteiras para as pessoas. Mas quando estava do outro lado trabalhando com pessoas que tinham PTSD do Vietnã, eu conduzia um grupo de terapia. E esses caras vinham pela primeira vez e contavam suas histórias. E eles estavam tão aterrorizados e nervosos, e você podia ver isso nos olhos deles. Chorando e emocionados. Sim. Mas então, eles contam a sua história. E só o ato de contar a história de uma maneira que faça sentido para outra pessoa está mudando a sua perspectiva. Você não está mais falando consigo mesmo, estou falando com você. Então isso está transformando a história. Está transformando a própria memória. Parte da memória é a narrativa. Você acha que alguém pode curar as memórias traumáticas ou as emoções que surgem dessas memórias sem compartilhar com outra pessoa, apenas internalizando e escrevendo num diário? Ou você acha que uma parte de contar histórias para outra pessoa, aquele aspecto de interação social que nos ajuda a viver mais, sermos mais saudáveis e felizes, faz parte do processo de cura? Eu não vou dizer que você não pode fazer sem aquilo. E eu acho que escrever em um diário é um ótimo exemplo de algo que pode realmente ajudar bastante. Mas o que eu diria é que ter outra pessoa é muito poderoso, porque uma vez que eu compartilho essa memória, agora é uma memória para você também. Eu criei uma memória na sua cabeça de algo que você nunca viveu. Mas você está vendo isso da sua própria perspectiva, não da minha. E se você puder me dizer suas impressões com base na sua visão como um observador externo, eu posso ver a mesma experiência de uma perspectiva diferente e olhar para ela do seu ponto de vista, porque você comunicou isso para mim. E isso me permite separar a narrativa da informação real. E agora talvez eu possa voltar atrás e lembrar das coisas de uma maneira completamente diferente. Pesquisas básicas mostraram que se eu mudar sua perspectiva, você pode realmente lembrar de informações diferentes. É por isso que se você é fã de um time de futebol e outra pessoa é fã do time adversário, suas memórias serão diferentes. Vocês dois assistem ao Super Bowl e saem com memórias diferentes. Tipo, você fala sobre todas as jogadas heróicas do seu time, e eles falam sobre todas as decisões ruins que eles receberam do árbitro. Mas se você puder mudar essa perspectiva, é muito difícil para as pessoas fazerem isso sozinhas. Mas realmente é natural para alguém que se importa e não tem essa experiência poder fazer isso por você. E através desse processo, agora você pode atualizar a memória. E não se trata disso. Quero dizer, isso é algo arriscado para eu te dizer. Mas eu diria que não quero que você perca a memória do que aconteceu com você. Mas quero que você possa mudar sua relação com isso porque a perspectiva é muito diferente. O que quero dizer com isso é que você é um verdadeiro sobrevivente. Você é resiliente, isso faz parte da sua história. Você também aprendeu muito sobre como as pessoas funcionam de uma maneira que outras pessoas não conhecem. E isso te colocou nesse caminho que está fazendo muito bem para muitas pessoas. Está te dando essa missão, sabe? Então, isso não te define nas formas que podem estar associadas à vergonha e culpa. Ele te define de uma maneira que enfatiza essas partes de você que você quer muito manter. Certo?
Sim. E então, é exatamente como eu estava dizendo sobre... Você sabe, não quero parecer trivial aqui, mas é como... Isso remete ao que eu estava dizendo sobre os celulares e assistir ao show, certo? Ao show e a seus sentimentos sobre o show e a sua reexperiência dele. Certo. E funciona da outra maneira também, que é meio que o que aconteceu, mas a vergonha, a culpa, o medo, são coisas que você experimentou, mas não necessariamente ligados ao que aconteceu, certo? Não tem que ser assim. Você pode ver essas coisas de uma perspectiva diferente. E, de novo, não quero trivializar isso, mas é como se tivesse um ótimo relacionamento e descobre que seu parceiro está te traindo. Você pode olhar para todas essas coisas de uma perspectiva. Perspectiva diferente. Perspectiva diferente. E pode fazer isso de uma maneira positiva também. Com certeza. Quero dizer, há tanto que você está compartilhando aqui que eu adoro. Mas parece que a história ou a memória e a história que você conta para si mesmo sobre a memória se relaciona com suas crenças, mais seus sentimentos, mais a perspectiva que você tem, se eu entendi corretamente, e a perspectiva que você tem é o significado que você se dá sobre essa história e as crenças sobre ela. Então, quando você está trabalhando com veteranos da Guerra do Vietnã que chegam e compartilham pela primeira vez sua experiência traumática sobre perder um irmão ou testemunhar algo horrível acontecendo ao lado deles, ou qualquer outra coisa que possa ter acontecido, e eles compartilham esse sentimento reprimido ou memória estressante que eles têm suprimido, o que quer que seja, e eles compartilham isso pela primeira vez, ou talvez uma das primeiras vezes, e revivem a experiência traumática, e têm uma reação e resposta fisiológica como se estivessem vivendo isso novamente de 5, 10, 20, 50 anos atrás. Seja o que for, qual é o próximo passo no processo? Depois que alguém compartilha com outro a história da memória sobre como pode começar a integrar cura, integridade, perspectiva, significado e transformar isso em uma missão baseada em serviço, ao invés de focada na depressão, quais são os próximos passos? Quer dizer, é tão difícil. Mas isso não acontece da noite para o dia. Não é uma sessão, pronto. Estou curado e posso criar significado dessa coisa horrível ou desse evento traumático ocorrido na minha vida. É realmente difícil fazer isso da noite para o dia. Obviamente não funciona assim. Mas o que você diria? Eu realmente olho para a história que você me contou e posso ver muitos aspectos. E um deles é que você se envolveu com diferentes pessoas em diferentes contextos. Então, eu me sinto meio bobo fazendo essa comparação. Mas se você olhar estudos de animais, digamos, quando recebem um choque elétrico e aprendem que algum som está associado ao choque, bem, se você colocá-los em uma caixa e tocar o som repetidamente, a resposta de medo diminui com o tempo. Então, o cérebro deles diz, você está seguro, mas acontece que se você os colocar em uma caixa diferente, eles vão ficar com medo de novo. Estão aprendendo que esse contexto é seguro, certo? Estou com este terapeuta, estou neste grupo e é um espaço seguro. Precisa sair e fazer múltiplos espaços. Exatamente, variar. Do contrário, há apenas um lugar seguro para você voltar. É exatamente como você falou. Quando você experiencia o trauma em muitos lugares, agora ele se generaliza. Mas a segurança também pode se generalizar. E pode se tornar algo que você pode pensar de uma maneira associada a uma perspectiva externa. Temos um diálogo negativo em nossa cabeça. Crítico. E por mais que as pessoas digam o contrário, eu sempre faço essa pergunta quando dou uma palestra e quase todo mundo levanta a mão. Todo mundo tem um crítico interno, só que em alguns ele é muito mais forte do que em outros.